Hoje eu vou falar com vocês sobre a importância das tradições para a construção de um bom casamento e por que que as tradições, a ausência delas é prejudicial, ok? Para isso, vou contextualizar aqui para vocês. Estava eu e minha digníssima esposa, minha senhora, na semana dos Dias dos Namorados e, como vocês já sabem, nós temos 3 filhos. 2 nascidos e um na barriga, que está para nascer. Nós temos 3 filhos, ou seja, estes momentos de a sós, de jantar fora, são momentos raríssimos entre nós. E na escolha do que faríamos, escolhemos um restaurante um restaurante japonês que ele é tradicional aqui na cidade. Desde 1980, o restaurante mantém o mesmo cardápio. E chegando lá, pedimos, comemos, nos deliciamos e percebemos que outros restaurantes que nós já fomos, restaurantes tradicionais, eles têm algo muito peculiar. Eles mantêm a mesma receita ao longo de anos, eles estão sempre cheios, nem sempre eles têm os melhores atendimentos, mas as pessoas continuam voltando. Por quê? Porque a comida é muito boa. E percebam uma coisa, esses pratos tradicionais japoneses não são pratos que levam cream cheese, que levam hot roll, nem essas invenções mais modernas dentro da culinária japonesa. Isso significa que os pratos de lá são os mesmos pratos de 40 anos atrás, 45 especificamente. E mais do que isso, são os mesmos pratos que se consomem lá no Japão há séculos. Entendam uma coisa, ao longo de séculos, repetindo os mesmos pratos, houve oportunidades de colocar estes pratos à prova, entender quais são as melhores maneiras de se fazer, quais os melhores ingredientes, qual o melhor processo para que esse prato seja do jeito que ele é. Ou seja, esse é um tipo de restaurante que você pode ter certeza de que, independente do que você for pedir, a comida vai ser boa. Por quê? Porque são os mesmos pratos e eles vão sendo aprimorados ao longo do tempo até que se chega num ideal, até que se chega num lugar assim. Agora este prato está perfeito, ele é estável, não tenho mais o que tirar e pôr nele. É assim que ele vai permanecer. Ele funciona. E percebam que isso faz parte de uma tradição. Uma tradição que não começa com a abertura desse restaurante, é uma tradição que vem antes da própria culinária do país de origem, que já vai sendo aprimorada e chega-se aqui no Brasil e isso permanece. Isso é testado pelo tempo. E as tradições, elas têm essa grande vantagem. As tradições, elas fazem com que nós herdemos aquilo que já foi testado pelo tempo. Aquilo que funciona permanece e aquilo que não funciona é descartado. E percebam uma coisa: o casamento, tradicionalmente falando, ele faz parte de uma tradição. Dentro de culturas mais primevas, mais primitivas, não no sentido de que elas sejam mais simples, mas no sentido delas terem vindo antes na linha do tempo, que elas são anteriores ao que nós vivemos hoje. Então essas culturas primevas concebiam o casamento dentro de uma linha coerente, dentro de uma tradição que é composta pelos seus próprios símbolos, pelos seus próprios ritos, por uma cosmovisão em comum. Ou seja, a partir de uma mesma cosmovisão, as pessoas são formadas, as crianças são educadas, os casamentos são feitos e os filhos são concebidos. Tradições que elas mantêm uma coerência simbólica, que faz com que o casamento ele já saiba o que ele representa. Que o casamento ele seja uma mera continuidade
de algo que já vem acontecendo há milênios. E isso traz uma série de vantagens, como por exemplo, o caminho das pedras ele já está dado. O caminho das pedras ele já foi testado. E sabe-se o que funciona e o que não funciona dentro desta cosmovisão, evidentemente. E aí a gente pode aqui começar a se questionar, né? Poxa, tem tradições em que o casamento é feito de uma forma violenta, que o casamento não é algo saudável, ok, mas isso faz sentido dentro dessa tradição, tá? E o que acontece? Hoje, nós vivemos um momento onde as tradições elas vão sendo deixadas de lado. As tradições elas começam a se fragmentar de forma muito natural, afinal, nós vivemos um mundo interconectado, um mundo globalizado, onde o intercâmbio cultural ele é muito intenso, então é natural que as tradições elas vão se mesclando, elas vão se diluindo com o tempo. Mas, por um outro lado, há algo que mantém uma certa coerência social, há algo que mantém uma unidade simbólica, vou dizer assim, uma tradição comum a todos nós, tá? E essa tradição comum, que nós vivemos hoje, nós podemos dar o nome de capitalismo. E não que eu coloco isso como uma crítica ao capitalismo, mas sim como quem descreve o que nós vivemos neste momento. Então, diante disso, diante dessa tradição capitalista, vou nomear dessa forma, embora eu não sei se o termo ele é correto tecnicamente falando, tá? Mas eu espero que vocês entendam essa ideia. A tradição capitalista ela tem os seus próprios símbolos, ela tem os seus próprios ritos, ela tem as suas próprias histórias, e o casamento hoje ele acaba entrando dentro dessa tradição, se tornando muitas vezes mais uma sinalização de capacidade de consumo e capacidade de status do que necessariamente um rito de passagem com um significado simbólico profundo, espiritual, como era nas antigas tradições. E, muito naturalmente, se o casamento se torna apenas esse símbolo de status, esse símbolo de consumo, aquilo que virá após a festa do casamento se torna uma incógnita. Porque o casamento ele passa a ser um rito esvaziado de sentido. Quando em outros momentos o casamento ele era um rito que ele dava entrada a uma série de outros acontecimentos que viriam posteriormente, que é a vida do casal propriamente, a vida do casamento, a concepção dos filhos e tudo mais. Então, se eu concebo o casamento apenas como um rito de consumo, eu esvazio ele de significado e eu perco referência sobre como lidar com os grandes desafios que a vida conjugal vai apresentar ao longo da vida e, posteriormente, com a vinda dos filhos também. E há uma outra característica nisso que é a seguinte: essa ausência de uma tradição comum faz com que o casal, quando se junta, eles venham de universos simbólicos e culturais muito diferentes. E isso vai causar problemas, conflitos, onde um vai enxergar uma situação de uma determinada forma e o outro vai enxergar de uma outra forma. Formas estas que muitas vezes elas são conflituosas. Formas essas que são difíceis de se chegar em consensos. Então, uma proposta que eu faço para todos os casais que eu atendo é: ok, vocês têm diferenças culturais, diferenças simbólicas, mas agora é o momento de construir o universo cultural de vocês enquanto família. É hora de vocês assimilarem as tradições familiares das quais vocês vieram para construir uma tradição agora que contemple vocês dois e que será passada adiante para os seus filhos. E eu sei que as referências familiares, as tradições familiares, elas não são suficientes para que nós consigamos responder aos principais desafios que a vida conjugal apresenta. E por isso eu digo que é necessário a aquisição de conhecimento. Que essa nova tradição, que essa nova cultura que vocês enquanto família vão construir, ela tenha elementos herdados de fora, não só da família de vocês. Em outras palavras, o que eu quero dizer aqui é: busquem conhecimento.
estudem sobre casamento, estudem sobre a vida familiar, porque isso vai ajudá-los a complementar e a reformar aquilo que vocês herdaram da experiência prévia familiar e que muitas vezes é disfuncional, para que vocês consigam construir agora um casamento com bases sólidas. Uma das habilidades que eu trago, que são as habilidades fundamentais para a construção de um bom relacionamento, é a habilidade de aquisição de conhecimento. Se vocês adquirirem conhecimento sobre casamento, sobre família, vocês perceberão que muitos dos comportamentos, das crenças, dos hábitos de vocês enquanto casal não são saudáveis e por isso eles causam uma série de desgastes. Mais do que isso, um conjunto de crenças e concepções que vocês concebem sobre a vida familiar provavelmente também está equivocada em uma série de pressupostos e por isso buscar conhecimento vai ajudá-los a reformular tais crenças também, criando um universo de crenças em comum, um universo no qual os dois podem olhar juntos e a partir dessas crenças, dessas narrativas, desses novos ritos, vocês constroem uma coesão familiar, uma unidade simbólica, uma unidade cultural entre vocês. Eu espero que esse vídeo não tenha ficado muito intelectual, muito cabeçudo, mas eu acho que é um dado muito importante para vocês refletirem. Eu quero saber a sua opinião sobre isso, então comente aqui embaixo, por gentileza. Se você acha que esse vídeo pode ajudar outras pessoas, compartilhe e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos que virão nos outros dias. Inclusive amanhã está saindo vídeo novo, porque todo dia sai vídeo novo nesse canal aqui, ok? Esse é o recado que eu tenho para te deixar hoje. Espero que você goste disso. Um grande abraço e adeus.